Em 2018 estava nascendo um ativo em um bear market, justamente um momento parecido com este do mercado. E em 2021 ele foi um dos ativos que mais cresceu, entregando mais de 10% de valorização. Agora está naquela fase normal de correção junto com o mercado de criptomoedas, junto com o Bitcoin. E esse ativo pode fornecer oportunidades de ouro numa retomada da alta. A gente vai falar hoje sobre a Phantom, iniciando o nosso quadro em busca de bons ativos, em busca de bons ativos que estão corrigindo, mas que a equipe continua entregando e entregando muito. Se você não é inscrito, gostou desse quadro, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Não se esquece de curtir e, se possível, compartilhar, porque isso ajuda muito. Então faz isso no começo para você não se esquecer. Pessoal, a gente vai colocar algumas informações na sua tela sobre dados técnicos sobre a rede da Phantom. Em resumo para vocês, conforme a gente está olhando para esta página aqui, ela é uma rede com alta performance e escalável, com compatibilidade para o EVM e é segura para smart contratos. Ou seja, é segura aí para contratos inteligentes. Alguns números impressionantes alcançados pela Phantom está relacionado ao seu TVL, por alguns momentos chegou entre as 5 maiores do mercado, depois da saída do Andrew acabou corrigindo e perdendo algumas posições, ainda assim ele possui um TVL ali entre as 10 maiores do mercado. Outro detalhe muito interessante é o número de dApps desenvolvido dentro da blockchain da Phantom, que neste momento por dApps ela é o quarto maior blockchain do mercado. Então é um protocolo para você ficar de olho, não tenha dúvida disso. Bom, para a gente começar, já que você viu um resuminho da Phantom, a gente mostrou algumas informações na sua tela, lembrando que este não é um vídeo de apresentação desse protocolo, e sim um vídeo de apresentação de uma possível oportunidade. Bom, como assim oportunidade, né? A gente está vendo o mercado corrigir muito e a gente pode ir mais abaixo. E se você comprar FTM, você pode ver o seu saldo derreter. Pode ver mesmo, né? A gente já teve provas, já teve demonstração, a gente já teve algumas informações, a gente já viu, né, isso acontecendo do Bitcoin descer 40% e a própria Phantom, por exemplo, do seu topo histórico corrigir aí 70, 80%. Então isso são informações muito relevantes, isso pode acontecer de novo, ela pode corrigir mais 80% do valor que ela está agora. A gente já vai dar uma olhadinha no gráfico. Então como assim oportunidade, né? Pois é exatamente por isso. A gente quer que ela corrija mais, a gente quer que ela venha mais abaixo, para que numa retomada da alta, se continuar entregando, se continuar sendo desenvolvido, eu vou mostrar para vocês como vocês vão acompanhar no caso da Phantom, ela pode entregar um resultado espetacular. Quem sabe talvez até fazer esses 1000%, fazer esses 10.000% mais uma vez na retomada da alta. Não tem garantia. Alguns ativos, por exemplo, nunca mais retomaram suas máximas históricas. O comparativo com 2017 é quase injusto com boa parte dos ativos que estão hoje entre os maiores do mercado, porque em 2017 a gente tinha muito ativos que não tinham utilidade. Agora a gente tem ativos com utilidade, com dezenas, centenas de dApps desenvolvidos dentro dessas blockchains, como é o caso, por exemplo, da Phantom. Então a gente tem um mercado completamente diferente. Isso não quer dizer que Bitcoin e Ethereum, principalmente o Bitcoin, não continua sendo a sua primeira alternativa numa correção. Então, se você não tem Bitcoin, não tem Ethereum, começa a colocar Bitcoin na sua carteira, depois vai estudando esses ativos, lembrando que você tem que estudar e aí tomar a sua decisão. Pois bem, pessoal, vamos, já que a gente falou um pouquinho sobre a Phantom, falou um pouquinho sobre a FTM, vamos conferir algumas informações, por exemplo, nessa ferramenta que ela mostra pra gente o que eu falei para vocês sobre o TVL. No momento a Phantom ocupa a 7ª posição, mas se a gente mudar aqui para protocolos, ela é o quarto maior protocolo de blockchain. Ela é a quarta maior rede de blockchain do mercado, com 228 dApps, à frente de nomes como Avalanche, Solana, Cronos e a Cardano, né? Cardano que vai chegar a vários e vários aplicativos, mas enfim, ela está à frente de grandes nomes do mercado em número de dApps, o que é muito interessante, que mostra uma adoção muito grande. E essa adoção da Phantom, ela tem tudo a ver também com o incentivo de mais de 300 milhões de desenvolvimento para novos protocolos dentro da blockchain, ou seja, esse incentivo continua sendo fornecido incentivo, a equipe tem capital para aguentar um longo período de baixa, é um protocolo muito bem cotado, não só para sobreviver, como se recuperar e entregar resultados fantásticos para o investidor.
Agora, a gente está falando de futuro, e o futuro ninguém sabe. A gente imagina que ele pode sobreviver e que ele pode entregar bons resultados. Então, por este motivo, você não pode pegar todo o seu capital e depositar em Phantom. Se você acredita que esse é um bom protocolo, você deve ir fazendo parciais de maneira gradativa, utilizando principalmente a referência do Bitcoin, que eu sempre comento com vocês. E aí você utiliza a referência do Bitcoin, faz uma parcial, algo que não comprometa o seu capital, e está preparado para a retomada da alta. Caso, por algum motivo, aí você vê o seu capital dobrando, fazendo uma, duas, três vezes, não se esqueça de já ir realizando lucro, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Tá bom? Pois bem, vamos continuar então fazendo a nossa apresentação sobre a Phantom. A gente tem um total neste momento de 89 validadores dos pontos que eu gostaria de destacar para vocês sobre a FTM, ou seja, ela está ficando cada vez mais descentralizada, isso é o que é muito bom. A gente vê algumas blockchains com mais de 1000 validadores. O Cardano, por exemplo, é uma das blockchains mais descentralizadas. A gente tem a Elrond também com um número gigantesco de validadores, mas 89 validadores já é um número bem interessante, muito mais, por exemplo, do que a BSC da Binance. Então, isso daqui é muito interessante, é um número que está crescendo, fazendo com que a Phantom vai ficando cada vez mais descentralizada, e isso é muito bom e um ponto muito positivo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o staking junto aos validadores da rede para você obter recompensas de FTM e, o mais importante, você não ter perda impermanente. Então eu já fiz uma parcial, conforme quem acompanha meu canal já sabe que eu já fiz uma parcial de FTM agora por volta de 30 centavos, então já movi essas FTM para staking e eu vou mostrar para vocês como fazer. Agora a gente vai falar de um ponto muito relevante, antes da gente começar nossos tutoriais, que eu quero apresentar para vocês também a maior DEX da Phantom, que é a SpookSwap. Já fiz a apresentação, mas caso você não saiba, aqui você tem a maior DEX da Phantom como a SpookSwap, é o protocolo mais seguro e mais confiável para você fazer as suas negociações, fazer o seu swap, fazer o seu farm. Fique monitorando, fique acompanhando a equipe da SpookSwap, vai que eles não estão preparados para um longo período de baixa. Então é muito importante que vocês acompanhem a SpookSwap também. Então, já que a gente falou de SpookSwap, vamos dar uma olhadinha aqui nos farms, que eu quero mostrar um farm aqui para vocês de FTM com USDC. O que significa isso aqui? 240% de APR. Esse APR ele é basicamente das tarifas, tá? 4,31% é o APR do farm. Aqui é muito importante porque se você compra a FTM agora e quer segurar um pouquinho a queda, coloca nesse farm aqui porque tu vai ganhar recompensa, vai obter renda passiva e o mais importante, o SDC não vai deixar com que o FTM corrija. Se ele corrigir 50%, tu vai arcar somente com 25%. Por quê? O SDC ele permaneceu estável enquanto o FTM estava descendo ladeira abaixo. Então isso é importante caso você queira segurar o seu ativo, tá? Outro detalhe é que neste caso aqui você não teria perda permanente ainda, porque ele iria então recomprando os seus dólares em FTM. Agora, no caso de uma tendência de alta, aí sim você teria perda permanente, porque o SDC também segura a sua subida. Se o FTM sobe 50%, ele vai subir apenas 25%, porque o SDC permaneceu ali atrelado ao dólar. Então isso é muito importante. Bom, a gente mostrou então a SpookSwap, lembrando que eu vou deixar vídeo sobre a SpookSwap na descrição no primeiro comentário fixo, para você conhecer essa DEX. Como ela é a maior DEX da rede da Phantom, conforme já comentei com vocês em alguns vídeos, ela é cotada para chegar a grandes corretoras, e isso é muito interessante porque é um protocolo confiável dentro da rede da Phantom. Então fica de olho nessa DEX, mas o principal é você não se expor no token da plataforma, o principal é você dar uso para suas FTM enquanto você aguarda uma retomada da alta. A gente já vai conversar agora sobre um ponto muito interessante, que é como você vai monitorar então se a Phantom continua sendo desenvolvida e entregando novos recursos para os investidores, para a sua blockchain, em busca de transformar a Phantom na melhor blockchain do mercado? Muito simples. A Phantom tem um blog onde ela compartilha todas as atualizações uma vez por semana, tá? Então, se essas atualizações daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, você olhar e não ter mais essas atualizações, já é um ponto de alerta para você, já é para você ligar o seu alerta que alguma coisa não está funcionando muito bem, tá? Então, uma vez por semana a Phantom publica mostrando todos os detalhes de como foi a semana para a Phantom. Isso é muito importante, tá? Então, esse link vai estar no primeiro comentário fixo para vocês acompanharem. Outro detalhe para vocês acompanharem é as redes sociais, principalmente o Twitter. O Twitter monitore, lá eles vão compartilhar parcerias, vão compartilhar upgrades, atualizações na blockchain. Então monitore o sentimento da equipe através do Twitter, é uma fonte muito importante e muito confiável de informação
porque lá você vai conseguir acompanhar também como é que eles estão se portando. Se você não tem o Twitter, é o mesmo que você instalar o WhatsApp no seu celular, e o Twitter é de extrema relevância e importância para você acompanhar as notícias e as novidades do mercado de criptomoeda. É assim, através do Twitter, que eu fico sempre atualizado com todas as informações dos protocolos que eu acompanho. Então o Twitter é muito relevante para você acompanhar atualizações. Bom, então a gente sabe como a gente vai descobrir se a Phantom continua sendo desenvolvida nos próximos 30, 60, 90 dias? Se você prestou atenção nesse vídeo, então você vai acompanhar este link aqui, ele vai te fornecer essas informações e vamos acompanhar também no Twitter. Se você prefere acompanhar o Telegram, acompanhe no Telegram também, que eles também vão trazer mais novidades e informações sobre o protocolo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Antes da gente partir para o tutorial de staking, vamos dar uma olhadinha no gráfico, porque aqui é o seguinte, pessoal, a gente acabou de entrar dentro de uma zona, acabou de entrar dentro de uma área de compra extraordinária para mim nos últimos dias, mas essa área é a mesma de junho e julho de 2021. Vocês sabem que o Bitcoin, nessas últimas pernadas para baixo agora, ele acabou rompendo aquele fundo de junho e julho, né, que é o crash da guerra, e a gente observa que o FTM não fez isso. O FTM ainda não rompeu. O que isso quer dizer? Quer dizer que a FTM ainda está num preço relativamente alto, tá? Frente ao que estava, por exemplo, lá na correção de junho e julho. Aqui ele estava num preço máximo aqui de 91 centavos, aí ele recua ali por volta de 15 centavos, 14 centavos, e aí ele retoma para buscar topos históricos, né? E então isso aqui é muito importante porque ele ainda não corrigiu, tá? Isso é muito de extrema importância que vocês saibam. A FTM ainda não corrigiu todo o seu topo histórico desde junho. Tá? O que significa que a gente pode ter mais queda, a gente observa ele corrigindo mais forte do que o Bitcoin, isso é padrão, toda altcoin corrige mais forte do que o Bitcoin, mas é um ponto muito relativo para a gente observar. Mas temos um ponto de referência, e qual é a nossa referência? Tá? Qual é a minha referência que está me fazendo fazer parciais no mercado agora? O Bitcoin. Então o Bitcoin é o ponto de referência que me permitiu com que eu fizesse a primeira entrada de FTM por volta de 30 centavos. O que significa que por que a referência ao Bitcoin? Justamente porque ele corrige menos do que as altcoins, e quando ele encontrar um fundo e ele retomar uma tendência para alta, também é o Bitcoin que vai puxar o mercado para cima. Tá? É assim que funciona. Então a gente precisa ter essa referência do Bitcoin. Não importa, por melhor que seja a altcoin, o Bitcoin é sempre o que vai puxar, é sempre o rei da carruagem. Tá? Então vocês têm que prestar muita atenção no Bitcoin para você se expor de maneira que não comprometa o seu capital em uma altcoin. Então é muito importante que vocês prestem atenção no Bitcoin. Pois bem, vamos aproximar aqui o nosso gráfico para a gente ver o seguinte. A gente está, então, nessa região de acumulação dessa faixa roxa, que é muito importante. É uma região que a gente tem duas linhas aqui. Uma em 14 centavos e outra em 40 centavos. São pegando topos e pegando também o fundo lá de junho de 40 centavos. O que eu acredito que pode acontecer caso o Bitcoin não consiga romper ali os 30 e fique ali rondando ali entre os 25 mil dólares até os 30 mil dólares, ou talvez até abaixo dos 25 mil, é que a Phantom vai vir buscar esses 14 centavos aqui, que é o fundo de junho, tá? Isso aqui é muito importante que a gente observe. Então eu acredito fortemente que ela venha buscar esse fundo aqui, e se o Bitcoin estiver numa região interessante, é onde eu vou fazer então minha segunda entrada em FTM. Então pessoal, a gente praticamente explicou o gráfico da FTM para vocês. E o que tem abaixo de 14 centavos? Pessoal, o que tem abaixo de 14 centavos é o quê? 1 centavo. Exatamente isso. 1 centavo, então, se a gente desce aqui abaixo, lembrando que é o Bitcoin que vai coordenar isso, mas se o Bitcoin continua sua correção, perde 25, perde não, né? Mas desce abaixo de 25k, desce abaixo de 20 mil dólares, aí pessoal, a gente pode ver o FTM voltando, ou querendo voltar próximo do seu 1 centavo, que seria o seu suporte mais forte, que é de onde sai a FTM para renovar aqui, por exemplo, para buscar esses topos aqui, esses primeiros topos, tá? Então é muito importante lembrar isso, tá? A FTM multiplicou demais o capital do investidor em 2021, por quê? Porque ela saiu de 1 centavo e foi lá para 3 dólares. Então é por este motivo que esse ativo aqui cresceu mais de 10.000% em 2021. Ela sai de 1 centavo e vai para 3 dólares. Então é muito importante, é isso que a gente quer ver se repetir de novo. Então vai subir 10.000%? Não, cara. Dificilmente vai repetir isso, mas o que a gente quer esperar é o quê? Que faça aí pelo menos 10 vezes, que faça 1000%. Então, para fazer 1000%, a gente precisa obrigatoriamente que a FTM corrija um pouco mais, tá? Então, a gente precisa que ela
acompanhe aí um possível bear market mais prolongado, ela recue pelo menos ali para 10 centavos, aí perfeitamente ela pode fazer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, ou quem sabe talvez repetir os 10.000%. Ok? Entendemos a parte gráfica então? E lembre-se, pessoal, um ativo de risco, tá? Um risco médio, com certeza. A gente tem um risco. Tudo tem um risco, o Bitcoin tem o seu risco, então o Bitcoin é de baixo risco, por assim dizer, mas tendo o seu risco. Bitcoin, Ethereum, dá para colocar Ethereum tranquilo. A gente tem os médio risco, né, que eu colocaria nessa lista Avax, FTM, Solana, Cardano e etc, né, de um risco médio. E a gente tem o altíssimo risco, que a gente pode colocar vários e vários aí, protocolos jovens, né, protocolos que nasceram em 2021 ou protocolos que apresentam grandes inovações para o mercado de criptomoeda, tá? E a gente está falando de um ativo de médio risco. Pois bem, já que a gente entendeu possíveis regiões importantes de compra para a FTM, o que a gente precisa entender agora? Agora a gente precisa entender como fazer o stake. Se você já foi e já fez a sua compra de FTM, que tal a gente fazer o stake, né? Vamos pegar aqui, vamos acessar o URL. Lembrando que o link eu vou deixar no primeiro comentário fixo para vocês conferirem. Vamos vir até tecnologia e stake na Phantom, né? Aqui a gente tem uma calculadora, né? Lembrando que, pessoal, se chega aqui, eu acho impossível, não impossível, mas 99% de chance de não voltar 1 centavo, mas se volta, eu compro 10.000 FTM, eu compro 20.000, eu compro 50.000, eu compro 100.000 FTM. Mas sem pensar duas vezes. É óbvio que, desde que a equipe esteja desenvolvendo o protocolo, desde que eles continuem com o mesmo empenho. Então é isso que vocês têm que avaliar também. Não é só o preço, tá? Não é só, caiu, corrigiu, era um bom ativo, então eu vou comprar. Não é bem assim que funciona. Você tem que analisar naquele momento se a equipe continua desenvolvendo, continua entregando para o protocolo, ok? E analisar o mercado em geral, né? Não é só isso também. Então vamos lá. Aqui a gente tem então uma informação de como funciona, só dá para fazer stake aí de 10 FTM, a 1000 FTM aqui é ruim porque aqui puxa até 2.000, então a gente não consegue pegar aqui um valor interessante para a gente mostrar para vocês, mas pessoal, a gente tem aqui um APR máximo de 15% e temos um APR mínimo que é o APR que a gente vai ganhar lá, porque para bloqueia pelo máximo de 40 dias, né? Eu não sei se é uma boa também sair bloqueando, e se você bloquear por 40 dias não vai melhorar muito o seu APR, então 5%. Ok, a gente está aqui, o que vamos fazer? Vamos clicar aqui em Staking, a partir dessa página, né? Vamos sair da minha carteira aqui, porque eu quero mostrar para vocês, né? Acho que é aqui na Home mesmo, é aqui, exato. Vamos acessar aqui nossa carteira, vamos sair dela para a gente fazer uma conexão e mostrar para vocês como faz desde o primeiro passo. Então vamos lá, vamos conectar com a nossa carteira, selecionamos então a MetaMask, isso aqui é muito importante, né? Porque clicamos em adicionar, tá? E aí já vai adicionar a nossa carteira. Isso aqui é muito, muito interessante. A gente tem a opção de validadores em várias e várias blockchains e só permite você fazer isso se você mover para a carteira da blockchain, tá? Eles não permitem fazer isso com a carteira, uma carteira DeFi, né? Uma carteira que está disponível para você fazer conexão e outros protocolos. Aqui a gente consegue então fazer essa conexão, usar a nossa carteira para fazer staking, o que é muito bom. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai vir aqui para staking. Clicando aqui em staking, a gente tem então a opção de adicionar e delegar, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos clicar sobre ele. Agora vamos colocar o valor. Pessoal, aqui clicando aqui vai preencher todas as FTM que você tem na sua carteira. Atenção aqui. Por exemplo, agora eu tenho, vamos pegar aqui só essa informação, ele vai reservar um pouquinho para tarifa, eu tenho 40, tá gastando 39 para fazer stake. Não vamos fazer isso não, tá? O que vamos fazer? Vamos colocar aqui, vou colocar apenas 10, mas assim, deixa pelo menos aí 5 a 10 FTM na carteira para cobrir tarifas aí de outras negociações que você pode fazer. Então eu vou colocar apenas 10 só para mostrar para vocês, aqui eu vou selecionar o validador. Você pode escolher aqui pelo total depositado, que são as pools mais disputadas, você pode escolher elas se você quiser. Ou você pode ir em qualquer uma, tá? Todas são pools confiável. Eu optei por ir pela da fundação da Phantom. Eu optei por depositar, né, na Phantom, né, na fundação Phantom. Mas você pode escolher qual que você quiser. Então, eu vou escolher essa Go Phantom aqui primeiro, né? Vamos clicar sobre ele. Então, a gente selecionou tudo certinho. Selecionamos o validador, selecionamos também a quantidade que a gente quer depositar. Vamos continuar. A partir do momento que a gente clica em continuar, a gente vai confirmar lá na nossa carteira, olha só que tarifinha, né, interessante, 0,07. Isso daqui é basicamente aí 2 a 3 centavos, tá, de dólares que tu tá pagando por essa transação, tá, o que é bem pouquinho, tá? Vamos confirmar aqui.
Confirmando, então, a gente fez o staking para essa pool e a gente está auxiliando, então, os validadores da rede da FTM. Quais são as vantagens da gente fazer aqui? Zero perda permanente, tá? Então, se corrigir, vai corrigir tudo, você não vai ter o dólar segurando, mas se a gente retorna para a tendência de alta, você não vai ter perda permanente. Se a gente retorna para a tendência de alta, é zero perda permanente. Você vai ter aquele ativo na sua carteira, vai estar recebendo a mais FTM na sua carteira, e ao mesmo tempo não vai ter o dólar segurando também o seu crescimento. Então eu optei por fazer pelo menos essa primeira leva de 1000 FTM aqui, essa primeira parcial, fazer então o staking aqui. A gente observa um rendimento de 0,05 FTM nas últimas horas. E aí você pode então fazer o clean, né, para você receber suas recompensas. Você pode retirar aqui clicando para você retirar. Então clica aqui em OK e vai confirmar na sua carteira. Só precisa aguardar aqui, né? Vamos clicar aqui, ele vai confirmar nossa MetaMask e volta para nossa carteira, tá? Então não tem segredo nenhum você fazer o stake aqui, e é um processo seguro, é uma carteira desenvolvida pela própria Fendo, tá? Então isso aqui é muito interessante para você fazer o staking das suas FTM. Pois bem, acho que não falou praticamente nada, acho que não faltou praticamente nada para a gente falar sobre esse protocolo, sobre essa blockchain. A gente mostrou para vocês qual é a melhor DEX da Phantom para você fazer o seu farm, para você fazer o seu stake, para você aproveitar. Mostramos como fazer o staking de FTM, mostramos para vocês o gráfico que a gente está numa região importante, mas que a gente ainda não atingiu o fundo. Isso é muito importante que você saiba. O fundo de junho na Phantom ainda não foi atingido, tá? Então ele pode ser atingido e esse fundo está em 14 centavos. Outro detalhe muito interessante é que o suporte mais forte de FTM está próximo de 1 centavo, tá? E se ele chegar nessa região e continuar sendo desenvolvido, não tenho dúvida alguma de que vai ser a oportunidade real de fazer muito dinheiro, tá? 99% de chance disso acontecer, caso ele mantenha atualizando o investidor, falando é isso, a gente está fazendo isso, isso, aquilo, nossa blockchain está crescendo, nosso protocolo está crescendo, nossa rede está crescendo e é isso que você tem que acompanhar. O número de dados você acompanha aqui nessa ferramenta, que eu posso achar também no primeiro comentário fixo. O número de validadores você acompanha na FTM Scam. Você tem também a opção de fazer stake aqui, todos esses links vão estar no primeiro comentário fixo para vocês acompanharem. Lembre-se, acompanhe as atualizações do protocolo, que vai ficar no blog, eu vou deixar no primeiro comentário fixo, acompanhe sempre as atualizações para vocês verem se daqui 3 meses, por exemplo, ainda vai estar sendo desenvolvido. Bom, vamos fechar esse resumão, vamos encerrar nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Falando sobre todos os pontos aí do porquê a FTM pode ser um excelente protocolo para você apostar em uma possível baixa. Principalmente, quanto mais corrigir, melhor, tá? Você já pode ir fazendo parcial agora? Já pode, mas com responsabilidade, utilizando o Bitcoin como referência. Fez a sua aquisição agora, não faça amanhã de novo, tá? Espere que o Bitcoin de fato desça bem mais abaixo, que pode acontecer nos próximos dias, para daí você fazer mais parcial, tá? Não seja aquela pessoa que quer comprar tudo de uma vez só. Então você tem que estar preparado para comprar caso a FTM caia para 1 centavo. E o mais interessante é que você não pode se desesperar. E você não se desespera quando? Quando você aplica um dinheiro que não vai te fazer falta. Então você tem que aplicar pouco aos poucos e aí você pode conseguir fazer um resultado extraordinário com a FTM a longo prazo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.